Imagine o seguinte: é o ano de 1347. Uma escuridão incomum se abate sobre a Europa. As ruas, que costumavam ser cheias de vida, agora estão vazias. O medo, como uma sombra, acompanha cada passo. De repente, você começa a ouvir sussurros. Algo está acontecendo. Algo muito pior do que qualquer guerra ou fome. Algo que vai mudar o mundo para sempre. Você está prestes a vivenciar uma das maiores tragédias da história humana. Prepare-se para entender como a peste negra devastou o continente europeu, ceifando milhões de vidas e transformando a Idade Média em um pesadelo de horror e sobrevivência. Tudo começa em uma cidade costeira no Império Mongol, chamada Cafa, na Crimeia. Os comerciantes que chegavam da Ásia traziam mercadorias, mas não sabiam que, junto com as especiarias e tecidos, estavam também trazendo algo muito mais letal: pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis. Essa bactéria é a causadora da peste bubônica, a principal forma da peste negra. No entanto, o que ninguém sabia naquela época era o quão rápido e letal a peste seria. Imagine que, no espaço de algumas semanas, a cidade de Cafa foi tomada pela doença. Quando a peste atingiu os portos de Messina, na Itália, foi como abrir uma caixa de Pandora. A doença se espalhou como fogo em palha seca, arrastando tudo e todos pelo caminho. Com a rede de comércio que cobria toda a Europa, o veneno se espalhou rapidamente, e o que parecia ser uma peste localizada, logo tomou proporções globais. Agora, pense no que aconteceria se, de repente, uma doença desconhecida começasse a matar as pessoas ao seu redor, sem aviso. As vítimas da peste negra começavam a se contorcer de dor, com febre altíssima, inchaço das glândulas linfáticas e manchas roxas na pele que davam a impressão de que o corpo estava sendo marcado por uma espécie de marca da morte. Em poucos dias, as cidades se viam vazias, com ruas desertas e cemitérios lotados. Igrejas, que eram os lugares de conforto e oração, se tornaram os lugares de maior agonia, onde pessoas morriam enquanto outras rezavam desesperadas. O que antes era fé se transformava em desespero. E se você estivesse lá, em uma dessas cidades, tentando entender o que estava acontecendo? Como explicaria uma tragédia desse tamanho? A ignorância e o medo misturaram-se com a busca desesperada por respostas. Uns culparam os judeus, outros falavam de punição divina. Em tempos de terror, a mente humana busca respostas, mesmo que não haja lógica. As pessoas começaram a se apegar a superstições, feitiçarias e explicações místicas. Flagelações públicas se tornaram comuns, como se açoitar o corpo fosse uma forma de afastar o mal. Muitos acreditavam que a doença era uma punição de Deus. Outros começaram a associar a peste a um castigo contra os pecadores. E em um movimento de medo coletivo, os judeus foram injustamente acusados de envenenar os poços de água, causando a peste. Uma perseguição sangrenta se seguiu, matando milhares de inocentes. E mesmo no meio desse pânico, um segredo ficava escondido. O verdadeiro inimigo não era visível, mas estava se espalhando a uma velocidade que ninguém poderia imaginar. A verdadeira arma da peste era o campo invisível da infecção, carregada por ratos e pulgas. À medida que a peste negra avançava, cidades inteiras caíam. Entre 25% e 50% da população europeia morreu em poucos anos. Alguns lugares, como a cidade de Florença, perderam até 60% de seus habitantes. Os cemitérios estavam tão cheios que muitos corpos eram simplesmente jogados em fossas comuns ou queimados em grandes fogueiras. E a morte não discriminava. Desde reis e príncipes até camponeses e comerciantes, todos estavam sob ameaça. É claro, as classes mais baixas, com condições de higiene precárias, foram mais afetadas, mas ninguém estava a salvo. O terror era total. A guerra, a fome e as doenças já haviam marcado a Idade Média, mas nada foi tão devastador quanto a peste negra.
Ela não só ceifou vidas, mas também destruiu qualquer sensação de segurança. As pessoas estavam à mercê do destino e ninguém sabia como escapar dessa ameaça mortal. Mas, como toda tragédia, a peste negra trouxe mudanças significativas. Em um cenário onde a morte estava ao alcance de todos, muitas das estruturas sociais e econômicas começaram a se desintegrar. A classe feudal, por exemplo, perdeu poder. Os camponeses, que haviam sobrevivido à doença, perceberam que agora estavam em maior demanda, pois faltava mão de obra para trabalhar a terra. A igreja, antes um bastião de poder, viu sua autoridade desmoronar à medida que as respostas espirituais não conseguiam oferecer conforto. Milhares de pessoas começaram a questionar a fé e o significado da vida. E se a sociedade medieval nunca fosse a mesma depois da peste? Será que a Renascença teria surgido da mesma forma, sem o impacto dessa tragédia? O mundo nunca mais foi o mesmo depois de 1347. E a peste negra, com sua sombra sinistra, ajudou a moldar o futuro de uma forma que ninguém poderia imaginar. A peste negra pode ter sido uma das maiores tragédias da história da humanidade, mas também foi um evento que forjou o mundo moderno. Em meio à morte e ao caos, os sobreviventes tiveram que se reinventar. As lições da peste ainda ressoam hoje, quando enfrentamos nossas próprias crises e epidemias. Agora, depois de tudo isso, eu te pergunto: você tem medo de uma ameaça invisível como a peste? Ou seria possível encontrar forças para seguir em frente, como tantos fizeram naquela época? Deixe sua resposta nos comentários, pois a história da peste negra é mais do que uma lição do passado. É um lembrete do que podemos aprender com o sofrimento. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam a história dessa tragédia e como ela moldou o futuro. Até a próxima! E lembre-se, a história nunca morre. Ela vive em nós.